Vai conversar com o nosso professor internacionalista que está sempre conosco, tentando nos ajudar aqui a entender juntos tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. É Roberto Goulart, estou falando de Roberto Goulart. Muito bom dia, professor. Agora são 8h01. É sempre um prazer conversar contigo. Bom, eu li algumas análises que dão conta do quanto o México parece estar sereno em relação a isso, que na verdade a forma com que o México reagiu mostra que o país está sereno e não está reagindo, porque ali a relação com os Estados Unidos é sempre muito conturbada. Claro, principalmente com tudo que o presidente, quando foi presidente a primeira vez, Donald Trump fez em relação a construir muro e tudo mais, e agora o que está fazendo, continua fazendo em relação ao México nesse governo agora. Acontece que dessa vez não é só em relação ao México, o México entrou nesse finalzinho aí de cartas e ameaças que o presidente Trump tem feito desde a semana passada contra vários países, são 24 países, e o Brasil entrou nessa, segue sendo o país mais taxado pelo presidente Trump, né, professor? Acredita que a gente vai conseguir até dia 1º de agosto reverter essa situação ou não? A gente vai seguir dessa forma, mesmo com todas essas reuniões que o presidente Lula tem feito, mesmo com a direita tentando se organizar para falar com o presidente Trump e até capitalizar isso, né? De repente até conseguir viabilizar algum candidato para 2026 na substituição de Jair Bolsonaro, que está inelegível até 2030. O senhor acha que isso vai ser revertido? Que o Trump vai fazer o que geralmente ele faz, que é voltar atrás, ameaça e depois volta atrás? Prazer falar com você e sua audiência. Natália, em relação ao México, o alvo do Trump é o NAFTA 2.0. E quando o Trump, no seu primeiro mandato, revisitou o acordo, enfim, acabou criando o USMCA, né, que é o acordo entre Estados Unidos, Canadá e México, foi criado em 1994 e que o Trump queria refazer o acordo, né, por completo em 2018, mas não conseguiu refazer todo o acordo, mas lá tem uma cláusula no acordo que estabelece o ano de 2026 quando o momento para fazer uma nova revisão. E o Trump, a compreensão dele, do seu governo, é de que os Estados Unidos podem pura e simplesmente sair do acordo. Tanto é assim que os primeiros países atacados pelo Trump foram justamente os países do NAFTA, o Canadá e o México. E, novamente, os Estados Unidos, agora uma outra rodada, né, de tarifaço, ele volta a atacar o Canadá com 35% e o México com 30%. Então, ou seja, o Trump está causando, né, uma grande turbulência dentro do acordo do NAFTA e, sobretudo, é claro, tendo como alvo seus dois parceiros. Em relação ao Brasil, como você bem destacou, né, a dependência do México, você usou o termo, né, a palavra serena, eu acho que é isso mesmo, da presidente Claudia Sheinbaum para reagir ao Trump, porque o Trump faz um conjunto de chantagens permanentes contra o México. E o Brasil foi vítima está sendo vítima também dessa chantagem, porque não tem nenhum fundamento econômico para impor essas tarifas, ainda mais nesse percentual, né, tão elevado. Creio que o governo brasileiro está agindo correto, sobretudo porque ele tenta circunscrever o campo comercial, o diálogo com os Estados Unidos. O governo brasileiro busca não deixar o tema do comércio, das tarifas, transbordar para outras arenas, em especial, é claro, a arena política. Então, o governo brasileiro, em relação se as tarifas vão ou não se confirmar, isso só no dia 1º de agosto, claro que a gente vai saber. Mas eu creio que o governo brasileiro está se preparando para diferentes cenários. Um cenário onde pode se iniciar uma negociação e ser adiado o início dessa taxação. Um outro cenário que é de a taxação se manter e com isso, né, o governo ter que, ao longo do segundo semestre, né, seguir negociando, mas aí revendo para onde envia parte, né, desses produtos que não vão para os Estados Unidos,
mas com a taxação agora da União Europeia também, além do México, mostra que o Brasil então tem outros parceiros para dialogar, tem outros parceiros para somar força também e questionar essas tarifas dos Estados Unidos. O professor, e o Trump deve continuar fazendo essa taxação a outros países? Ele como não tem muito critério, né, o fundamento, melhor dizendo, né, a escolha dos países, a taxação, ele tem taxado os produtos como o cobre, né, não taxou diretamente o Chile, mas como o Chile é um grande exportador de cobre, ao taxar 50% do cobre, ele atingiu, claro, em cheio, né, esse setor importante para o Chile. A taxação do Trump, se for por fundamento econômico, claro que o eixo central da sua política em relação a tentar reverter o déficit comercial dos Estados Unidos, que é da ordem de 900 bilhões de dólares no ano, né, no último ano, então o alvo do Trump é a China. Então toda a estratégia do Trump ela foi desenhada, me parece, para tentar conter a China, retardar o desenvolvimento tecnológico da China e tentar afastar países da China. Daí o ataque do Trump contra os BRICS. E agora, em relação a novos países, a cabeça do Trump parece não estar muito bem orientada, a sua política, para tentar angariar também apoio, porque ao taxar a União Europeia, né, são 27 países, ao taxar o México, o Canadá, o Brasil, o Chile, né, indiretamente, mas enfim, taxou o Chile e a própria China, né, os Estados Unidos buscam tentar reverter as regras do comércio internacional à sua imagem e semelhança, e tentar reescrevê-las, né, à sua imagem e semelhança. Então isso é muito difícil. Agora, também porque não podemos considerar que tem efeito só sobre as economias taxadas, né, Natália? Também o efeito para dentro dos Estados Unidos. Então, os produtos ficando mais caros, inflação, né? Os setores que foram atingidos fortemente nos Estados Unidos também vão pressionar, né, para que isso seja revisto. Então, o governo Trump também vai começar a ter, né, os desdobramentos dessa política, do meu ponto de vista, errática, que não chega a ser nenhuma política comercial, mas misturando alhos com bugalhos. Professor, eu queria aproveitar para ampliar um pouquinho a discussão sobre taxação, o aumento de orçamento e também no âmbito do mundo. Porque o presidente francês Emmanuel Macron anunciou nesse domingo que o país europeu dobrará o orçamento anual com defesa, que chegará a 64 bilhões de euros, que equivalem a 416 bilhões de reais, até 2027, o último ano de seu segundo mandato. Em discurso às Forças Armadas francesas, antes do desfile militar anual de 14 de julho, em celebração à queda da Bastilha, o líder falou sobre a ameaça crescente às liberdades na Europa e o risco de uma guerra aberta nos próximos anos. Abre aspas. Nunca, desde 1945, a liberdade esteve tão ameaçada. E nunca a paz em nosso continente dependeu tanto das decisões que tomamos hoje. Sim, estamos mergulhando novamente em anos em que a história se faz. Para sermos livres neste mundo, precisamos ser temidos. Para sermos temidos, precisamos ser poderosos. Fecha aspas. Na fala, o presidente listou entre as motivações para o aumento de gasto com defesa o avanço do terrorismo, a guerra eletrônica e o uso de drones. Emmanuel Macron destacou ainda uma ameaça permanente promovida pela Rússia, que, segundo ele, a Europa deve dissuadir para garantir a paz. Para o presidente francês, a Europa está em perigo por causa das guerras na Ucrânia e no Oriente Médio e porque os Estados Unidos adicionaram uma forma de incerteza. A medida anunciada por Macron não difere da de outros líderes europeus. No ano de 2024, os gastos com defesa registraram um maior aumento desde o fim da Guerra Fria, de acordo com um relatório do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, o CIPRE. A Europa, incluindo a Rússia, gastou 693 bilhões de dólares, que equivalem a 3,8 trilhões de reais, e em defesa, 17% a mais do que no ano anterior, segundo o Instituto.
Para a França, entretanto, o aumento com gasto militar representa também desafios orçamentários, ainda vivendo os impactos da pandemia da Covid-19 e da crise energética que deixaram o país com maior déficit público da zona do euro, 5,8% do PIB. A França passa, com a medida, a precisar de um corte de 2% para 3,5% do PIB para mitigar o seu atual déficit fiscal. Abre aspas. Este novo esforço histórico é proporcional, credível e vital. Não é apenas o que precisamos, mas realmente o que precisamos. Fecha aspas. O discurso ocorre em um momento de grandes expectativas, já que o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, deve fazer um anúncio sobre a Rússia nesta segunda-feira. E o chefe da OTAN viaja a Washington para 2 dias de negociações. Trump anunciou na semana passada planos de vender armamento aos aliados da OTAN e os aliados poderiam, então, repassar as armas à Ucrânia. Voltar, então, a falar com o professor sobre mais esse ponto, né? É claro, o mundo todo, a partir dessas taxações que tem a ver com as exportações lá da semana passada, reagiram de diversas formas. A gente falou da taxação de 30% da União Europeia e agora tem esse outro ponto, a partir de ontem, que o Macron afirmou que vai dobrar o orçamento anual com a defesa, mesmo isso causando problemas para a economia da França, mas é porque é uma preparação para possíveis conflitos mundiais que podem estar muito próximos, professor. Natália, a França ela sempre teve uma relação conflituosa com a OTAN. Então a OTAN foi criada ali em 1949 e já em 1964 a França se retirou da OTAN, da Organização do Tratado Atlântico Norte, essa organização militar e que tem os Estados Unidos como liderança em contexto, sem dúvida alguma, porque inclusive ele paga a maior parte das despesas. Na última reunião da OTAN, ocorrida há menos de um mês na Holanda, o governo Trump conseguiu arrancar o compromisso de cada um dos governos da União Europeia que participam da OTAN, que eles investam no mínimo 5% do seu PIB em defesa. Né? Ou seja, o Trump já querendo diminuir as despesas dos Estados Unidos com a OTAN e repassar cada vez mais para os próprios europeus. E também o Macron, ele sempre defendeu na União Europeia, não só ele, enfim, mas outros governos franceses também, uma maior autonomia frente aos Estados Unidos. Porque o fato é que a Europa, qual é o lugar da Europa na ordem mundial? Né? Qual é o lugar da Europa na construção, na revisão, na formulação de uma nova ordem global? Aí os Estados Unidos ofuscam muito a Europa, no meu entender. E o Macron, claro, o ponto que aproxima a França dos Estados Unidos nesse momento é a extensão da guerra na Ucrânia, né? Rússia-Ucrânia. Então, a França, tudo leva a crer que não tem nenhuma ameaça real contra ela nesse momento. Mas é claro, é o presidente, as suas informações, ele está tomando a decisão de fortalecer contra o terrorismo, que não é de hoje que a França enfrenta, mas o terrorismo, aí o investimento que vai ser feito é um investimento permanente, né? Porque a França teve ataques cruéis, sofreu ataques terroristas muito cruéis. Agora, o fato é que o Macron, nesse momento, a França não tem como resolver a guerra da Rússia sem os Estados Unidos, nem a própria União Europeia. Então, o que eles querem é como colocar fim à guerra na Rússia, na Ucrânia. Por quê? Porque a guerra da Ucrânia significou menos gás, significou menos petróleo, menos energia, portanto, para a União Europeia como um todo. E há países em que a energia aumentou muito nesses últimos 3 anos, Então, portanto, a Europa também, como você bem colocou, um fator para voltar a crescer economicamente, sobretudo alguns países que sofrem mais com a guerra indiretamente, retomar o acesso a essa energia que vem da Rússia e parte dela da Ucrânia, mas em grande parte da Rússia. Então, é importante que a gente observe também que o Macron já teve diferentes posições sobre a guerra da Rússia. No começo ele tentou fazer cúpula com o Putin, tentou resolver diretamente a guerra, mas o fato é que sem a presença dos Estados Unidos, parece que os europeus sozinhos não estão dando conta. É isso, conversamos mais uma vez com o Roberto Goulart, nosso professor internacionalista,
que sempre nos ajuda aqui, tenta pelo menos, né, professor, nos ajudar a entender tudo que está acontecendo no mundo e, claro, aqui no Brasil, porque o Brasil é um país continental e está quase sempre em todas as discussões por aí, mundo afora. Professor, muito obrigada, um ótimo dia. A Natália, prazer em falar com você.